Sejam bem-vindos ao podcast da 2A Consultoria, Soluções na Área de Saúde. Voltando aqui para o nosso segundo bloco com a doutora Ilza Fellos, pediatra, nossa amiga também. Doutora, excelente nosso primeiro bloco. Fiquei muito feliz em conhecer a sua história, conhecer um pouco mais também da história do HCN e CHN aqui na cidade de Niterói, a cidade do nosso coração. Agora eu quero puxar aqui alguns temas. O primeiro deles é liderança dentro da área de saúde. Qual é a sua visão da importância da liderança dentro da área de saúde? Eu acho que o papel da liderança ele é fundamental, não apenas na área de saúde, acho que em todos, mas na área da saúde, como você tinha falado, né, o paciente tem que estar no centro de tudo. E ninguém dá o que não tem. Né? A gente já falou isso várias vezes, mas se eu não sou acolhido, eu não vou conseguir acolher. Fantástico isso. Então, a liderança, ela não é para ser uma chefia, ela é para ser uma liderança de fato. Né? Ela nortear o caminho, porque se você tem um objetivo ali na frente para chegar, né, é importante que todos enxerguem o mesmo objetivo. A gente hoje fala muito de propósito, né? Ninguém mais fala obrigado, é gratidão, né? E o obrigado tem uma conotação muito interessante. Por quê? Porque você obriga ao retorno. Eu estou obrigado a te retribuir. Por isso, obrigado. Gratidão, acabei aqui. Estou grato. Parou. Então, não é uma questão de palavra, é uma questão de sentimento. É o quanto que você devolve aquilo que você recebeu. A empresa, ela é um ser vivo por causa das pessoas que estão lá dentro. Então, ela por si só não tem um propósito. Ela tem um propósito que pulsa pelas pessoas. Se o seu propósito não está alinhado ao propósito da empresa, você não vai atingir o seu propósito. E aí, voltamos à liderança. Porque cabe à liderança conseguir identificar se o seu propósito pessoal está alinhado ao propósito institucional. Porque se não tiver, você é aquela pessoa que vai estar remando contra. E não é contra porque você é do contra. É mais forte do que você. E o líder precisa enxergar isso. Precisa perceber quem são as pessoas e como conduzi-las para que o propósito da instituição de fato aconteça. Fantástico. Então acho que o papel da liderança está aí. Eu acho importantíssimo de escutar as suas palavras, porque a doutora, além de muito experiente, já foi líder de líder, né? Então a importância é maior ainda, porque a gente tem um grupo de líderes que estão conosco, né, remando nesse mesmo barco, e tem ainda abaixo deles os seus liderados. Fantástico. Doutora está à frente hoje do PROCEP. Pode falar um pouquinho do que é o PROCEP, como que ele funciona? O PROCEP é uma instituição de ensino, né, que tem a proposta de promover o conhecimento através de ensino, pesquisa e inovação. Né? É uma instituição sem fins lucrativos, mas que é credenciada pelo MEC para a realização de pós-graduações chancelada lato sensu, né, na área da saúde. Então essa é um olhar bastante interessante na área da saúde, que a gente tem a oportunidade de formar profissionais num outro patamar, gerar alguns conhecimentos e compartilhar esse conhecimento. Hoje, a tecnologia te permite fazer toda a parte teórica remotamente. Mas na área da saúde tem que ter mão na massa. Né? E isso o PROCEP, em parceria com várias instituições, né, propicia ao profissional. Então hoje a gente tem a nossa sede fica aqui em Niterói, mas a gente tem um escritório no Metaverso, então nos permite ter turmas em vários pontos do Brasil e o aluno entra em contato conosco através do Metaverso. Entendi. Então isso é uma proposta
bem interessante de ampliar aí a questão do conhecimento dentro da área da saúde. Bem interessante. A tecnologia ajudando, né, nessa transformação, trazendo conhecimento e quebrando barreiras, né? É o que a doutora está colocando. O mundo digital traz essa possibilidade. É lógico que a mão na massa é necessário, é existente, mas o que pode ser digital acaba facilitando bastante. Fazendo um gancho com isso, eu fiquei sabendo que a doutora está navegando aí dentro do caminho de farmácia. Pode falar um pouquinho disso para a gente também? Na realidade, né, eu tenho apoiado aí a farmácia de manipulação. Algo que eu acredito particularmente, porque você tem a possibilidade de fazer um medicamento personalizado e principalmente para o idoso você consegue muitas vezes associar alguns medicamentos, fazendo com que ele tome menos cápsulas ao dia, mas no final tome a mesma quantidade de medicamentos, né? Botando mais do que um princípio ativo integrado. E existe aí um mercado que a gente está vendo que está ampliando, que é o mercado dos pets, né? Não apenas pets, né? Muitos consideram verdadeiros membros da família, né? Filhos. Filhas e irmãos, netos, né? E sem dúvida nenhuma, hoje os pets têm um outro patamar de posicionamento familiar. Então eu tenho apoiado muito, junto com uma amiga que é a responsável técnica e proprietária de uma farmácia de manipulação aqui em Niterói, e que é uma farmácia para a família toda, né? Então você tem ali uma coisa que você pega a criança, pega o meio do caminho idoso e pega os pets, né? Cachorros, gatos, papagaios, etc. E é divertido. É divertido? É divertido. Só não esquece de dar o nome, tem que dar o nome, porque a gente está falando aqui da farmácia e tem que falar o nome. Equilitar, farmácia de manipulação Equilitar. Entendi. Muito bom. Então, muito bom. Mas esse é um exercício que eu gosto. Que você gosta. Traz diversão, traz alegria. Entendi. Isso é bem interessante. Já que a gente está falando de diversão e alegria, eu quero trazer aqui um outro ponto. Fiquei sabendo que a doutora está se preparando como uma conselheira consultiva. É isso mesmo? Existem dois perfis de conselheiro hoje nas empresas, né? Os conselhos executivos, que são aqueles conselhos que são obrigatórios quando as empresas são de capital aberto, né? E o conselho consultivo, que ele não precisa, ele não, vamos dizer assim, não executa, ele não precisa deliberar. Ele é literalmente um norteador. E hoje, as empresas que pretendem crescer, elas criam estruturas de governança corporativa, que são as regras que vão reger todo o comportamento daquela instituição. Antigamente, essa questão da governança corporativa estava muito voltada exclusivamente para empresas de capital aberto. E hoje a gente vê tanto as empresas de capital aberto como as que não são de capital aberto, mas que elas querem se estruturar e elas querem traçar outros caminhos de ampliação, em que elas estruturam literalmente esse modelo da governança corporativa. E neste modelo o consultor é importante, porque às vezes você está tão mergulhado no seu problema, no sobreviver o aqui e agora, que você não consegue ter a visão externa para achar uma solução. E o conselheiro, ele acompanhando o processo da empresa, né, conhecendo a empresa, conhecendo o seu propósito, sua missão, sua visão, quais são os valores, né? Ele consegue refletir sobre isso, obviamente com conhecimento de mercado, e apontar caminhos passíveis para que aquela empresa possa crescer mais, ter maior rentabilidade, ou achar simplesmente o caminho externo para ela sair do outro lado. O mercado de saúde, especificamente, vive um momento muito difícil, né? É claro que a gente sempre teve essa guerra de quem paga e de quem presta o serviço. Mas hoje, especificamente, a gente visualiza aqui no estado do Rio 2 players grandes
que estão em processos de mudança. Um é a Unimed Rio, a outra, a própria Unimed Leste Fluminense, e a Golden Cross, né? E que esse processo de mudança pelos quais eles passam impacta diretamente na receita de quem prestou serviço. Operador e operador, né? Exatamente. E aí o que acaba acontecendo? Né? Eu deixo de enxergar as alternativas para pensar no momento da sobrevivência. E isso, por vezes, faz com que você não saia do outro lado. Porque até aquilo que, eventualmente, você poderia enxergar em outros momentos, você deixa de enxergar. É como se tivesse uma cortina de fumaça e você só enxergasse a fumaça. Entendi. Você não consegue enxergar além disso. E o conselheiro, ele te ajuda nesse processo, porque ele não está ali no incêndio. E a experiência também, né? A vivência, o know-how, né? Os casos vividos, a bagagem. O conselheiro precisa ter um conhecimento de mercado que traga um valor agregado, né? Ele precisa, de fato, ter... ele pode não ter vivido tudo, mas ele tem que ter alguma experiência. E óbvio que, num determinado momento, uma empresa precisa de um perfil de um conselheiro em outro momento. Como a liderança, né? Tem líder que é ótimo para o momento de incêndio e péssimo para calmaria. Outro não, é ótimo para calmaria e péssimo para o momento de incêndio. Então, o conselheiro, né, e por isso o ideal é que você nunca tenha um conselheiro só. Você tenha mais do que um, porque você soma perfis de experiências diferentes. Fantástico, doutora. Já que a gente está falando de mercado aqui, de conselheiro, agora eu queria ouvir a opinião da doutora para 2 pontos mesmo. Primeiro ponto é sobre marketing médico. Recentemente, o Conselho Federal aprovou uma nova regulamentação falando sobre publicidade e marketing médico. Isso trouxe novas ferramentas, novos caminhos para principalmente o médico estar no mundo digital, fazer um marketing diferente, porque outros profissionais já estavam fazendo esse tipo de marketing mais moderno. Eu queria saber qual que é a opinião da doutora com relação a essa regulamentação, com relação ao posicionamento do médico quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de digital. As ferramentas digitais são uma realidade e não tem como você dizer, não sou favorável a isso. Né? Os conselhos resistiram muito no início à questão das consultas remotas e quando veio a pandemia... Precisou, né? Ou era isso ou era nada. Né? Então, não adianta você lutar contra a maré. Então, o marketing digital, ele é uma realidade. As mídias digitais de uma forma geral, e aí a gente está falando... Facebook dizem que é coisa de pessoas mais velhas, né? Mas vamos pensar no Instagram, vamos pensar no TikTok, né? Dentro da área profissional, no LinkedIn, né? E vários outros canais, que o próprio YouTube. A questão não é a ferramenta, é o que você faz dela e como você faz dela. O que o médico não pode perder do seu olhar? Qual é a responsabilidade dele e qual é o foco da existência dele quanto médico. Né? Se ele não perder isso, ele pode navegar como ele quiser, usar o canal que ele quiser, fazer de uma forma, às vezes, como brincadeira, né? A questão é, o médico, ele traz na questão da profissão dele um quê de confiança. Né? Em algum momento, você vai chegar perto de um médico e vai entregar a sua vida para ele, ou a vida do seu ente mais querido, do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Então o médico precisa entender qual é a imagem que ele quer passar para, de fato, você ter esse nível de confiança de se entregar. E aí o que a gente vê muitas vezes na mídia digital? Né? Tem um que vocês já devem ter visto, do TikTok, né? que
vai dançando, faz dancinha, e entra pelo consultório, e aí as enfermeiras dançam também e fazem... Tudo pelo engajamento. Tudo pelo engajamento, ok. Mas a grande questão é, na hora de entregar, e aí eu estou falando da cirurgia plástica, estou falando de ginecologistas que lidam com o processo da menopausa, né? E várias outras situações, você se entregaria para esse profissional? Porque eu posso ter 20 mil seguidores e achar aquilo super divertido, mas é essa pessoa que eu quero que cuide de mim? Então eu acho que o direcionamento do marketing digital se você compartilha a sua experiência, aquilo que você faz, aquilo que você é bom, você gera engajamento pela confiança. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados. Você sabia que tem muitos colegas seus médicos que procuram a 2A Consultoria e trazem pra gente assim, olha, eu quero me posicionar no digital, mas eu não quero ser blogueirinho, tá? Aí a gente fala, não, ok, você não precisa ser blogueirinho. Inclusive, você tem que trabalhar o seu posicionamento com isso que a doutora acabou de falar. A confiança, a sua qualidade, a sua eficiência, mas acima de tudo você tem que mostrar quem você é. Fala, aí o médico fala, ou a médica fala assim pra gente, mas eu adoro cuidar do meu paciente, eu gosto de acolher o meu paciente, eu sou muito técnico, eu sou muito técnica, eu gosto de realmente ser o melhor médico ou médica pro meu paciente. Eu falo, é isso que você tem que levar para o seu digital. Você não tem que fazer dancinha, você não tem que postar a sua vida pessoal, você não tem que postar informações aleatórias, porque a doutora colocou muito bem, você é médico ou você é médica. Então você, na minha opinião, deve estar no mundo digital, porque o paciente hoje é digital. O paciente hoje, por mais que ele seja indicado para um médico ou ele esteja procurando um médico, ele vai na internet olhar o currículo daquele médico, ele vai olhar um pouco o site daquele médico. Se aquele médico tiver uma rede social, ele vai olhar a rede social daquele médico para procurar esses valores que nós acabamos de colocar. Se ele for um médico que faz dancinha, será que ele vai entregar a vida dele, ou a vida do parente, ou do doente querido, para aquele médico que faz dancinha? Agora, se ele é um médico sério, competente, que transmite qualidade, aí esse é um outro posicionamento mais profissional, que é o tipo de posicionamento que a gente orienta os nossos clientes dentro da nossa consultoria. E acho até que essa orientação que vocês dão, ela é fundamental, porque o canal digital hoje te propicia que outras pessoas conheçam aquilo que não é divulgado no jornal. Sim. Né? E na hora de você escolher, você vai preferir escolher alguém que tenha, obviamente, um background maior, porque vai te gerar mais segurança, né? E que seja acolhedor, obviamente. O melhor dos mundos é você ter os dois. Às vezes você tem um excelente técnico que não acolhe. E às vezes você tem um acolhedor maravilhoso, mas que tecnicamente... E aí o que você vai ponderar é onde está o teu ponto de necessidade. Para que você conhecendo ele conseguindo se expressar na experiência dele, você vai... Tem um outro ponto que eu quero trazer aqui, que o digital também proporciona muito. Vou dar o exemplo aqui de uma cliente nossa, que é uma obstetra. Ela começou um trabalho com a gente, ela não tinha nenhuma avaliação no Google. E aí a gente começou um trabalho com ela. Hoje ela é a obstetra mais avaliada, mais recomendada, nota máxima no Google. Ela tem mais de 200 avaliações. Até ela mesma ficou impressionada com as avaliações das pacientes sobre ela. E aí eu costumo falar para os médicos assim, quando você faz um trabalho bem feito e você é um bom médico, os seus pacientes falam bem de você. E a voz do povo é a voz de Deus. Se um outro paciente precisa procurar um médico,
para ele ou para algum ente querido, ele vai ver aquelas avaliações e vai saber se é competente, se acolhe, o que os outros pacientes estão falando daquele médico. Isso a gente chama de prova social no mundo digital. Então isso acaba trazendo mais qualidade, mais uma certificação para o médico verdadeira, né? Que são pacientes reais falando do médico. Mas, doutora, para a gente encaminhar aqui para o nosso final de podcast, tem um tema que está muito em alta, que a gente escuta falar, agora está tendo Olimpíadas, até as Olimpíadas estão falando de inteligência artificial. Qual é a visão da doutora sobre inteligência artificial na medicina? Ainda bem que você não perguntou nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Né? Quer dizer, Rebeca eu não vou conseguir ser, mesmo olhando ela saltando. Não tem condições. O salto dela, etc. Não vai rolar. Mas, brincadeiras à parte, né? A inteligência artificial, ela é para a medicina uma ferramenta absolutamente diferenciada se a gente conseguir usá-la positivamente. Né? Porque se eu consigo alimentar um sistema com todo o conhecimento de milhões e milhões de médicos e cientistas, etc., e eu jogo um questionamento, ele vai elaborar aquilo muito mais rápido do que qualquer outro profissional. Não acho que vai substituir a capacidade humana. Por quê? Porque existem algumas filigranas do entendimento, da percepção, que é a percepção. Né? E que é aquela coisa do médico que olha e faz o diagnóstico sem você abrir a boca, só de olhar para você. Você não disse o sintoma. E ele já sabe. Mas ele já sabe. Né? E isso não tem jeito. Né? Agora, o somatório da inteligência artificial com a capacidade de observação humana, ele vai levar a gente para um outro olhar, né? Para um outro perfil de medicina. Né? A nossa tendência, progressivamente, é sermos cada vez menos invasivos. Né? A gente vai chegar a um ponto em que eu não vou mais escolher sangue para fazer exame. Vai ser transdérmico, vai ser de alguma maneira de outra captação da mesma informação. A questão é como você vai navegar neste período. Né? Como você sai do ponto de hoje para esse ponto futuro. Né? Como você traz para a inteligência artificial, traz para a medicina de hoje algo que já some, né? E que eu não sinta como algo competindo com o saber médico. Porque não compete. Claro. Né? Vou trazer aqui para a doutora um exemplo. É um tema, inteligência artificial é um tema que eu gosto bastante, estudo bastante. Nos Estados Unidos, essa palavra que a doutora colocou de soma, ela já está sendo implementada. De que maneira? A inteligência artificial, ela é um assistente poderoso para o médico. Então, o médico que é o humano, que realmente pensa de forma natural e não de forma artificial, ele usa a inteligência artificial para dar para ele mais velocidade, para dar para ele mais precisão, para dar para ele mais poder de personalizar tratamentos, terapias, medicações. Então, os médicos hoje nos Estados Unidos, os sistemas deles, quando ele vai lá fazer a anamnese do paciente, o sistema, já com inteligência artificial, já lê todo o histórico daquele paciente pelas passagens do médico, aí já consegue trazer um overview daquele paciente naquele momento. E quando o médico está fazendo a consulta com o paciente e ele vai registrando tudo, a inteligência artificial já faz um suporte para ele, para a tomada de decisão, trazendo todas aquelas informações que ele trabalhou com o paciente, e muitas das vezes ele nem chega a digitar, que ele já coloca um microfone na consulta dele, então isso libera mais tempo para o médico poder fazer isso que a doutora falou, olhar no olho, entender o paciente, ser mais acolhedor, porque todo o registro das informações já está sendo feito pelo microfone, que está indo para o sistema, que está passando pela inteligência artificial, e que depois o médico, que ele já tem ali a conduta dele, o diagnóstico fechado na cabeça dele, ele consulta a inteligência artificial para aquilo trazer mais poder cognitivo para ele. A doutora enxerga que isso pode ser o futuro? Eu acho que isso
é parte do presente, mas que será muito mais presente no futuro. Mais presente no futuro. Né? E se você pensar em todos os acessórios que isso pode trazer, estou vendo teu relógio, meu relógio, né? Vamos pensar o seguinte: um paciente seu é um cardiopata, está fazendo arritmia, e eu posso botar essa arritmia direto aparecendo no meu computador. Então, antes do paciente perceber, o médico já percebeu, né? Ou até, vamos pensar, a secretária do médico recebeu o alerta que vai acionar o médico para que vai acionar o paciente. Se você olhar também, paciente com Alzheimer, né? Ele não pode sair sozinho porque ele vai se perder. Mas também se ele tem qualquer acessório que o localize, não pode ser um celular, porque o celular ele vai esquecer. Mas o relógio está no pulso. Vai com ele. Vai com ele. Então a gente tem várias coisas, né? Nós estamos vivendo mais tempo, então a gente vai ter mais doenças essas que nem todas a gente ainda conhece profundamente e nem consegue tratar profundamente. Então eu acho que tudo isso vai nos ajudar a atravessar esse novo caminho. Né? Eu acho que é um caminho sem volta. Né? A inteligência artificial ela veio para agregar mesmo, né? Precisa ser mais abraçada. Eu acho que a gente precisa saber navegar mais com ela, mas eu acho que para a medicina vai ser espetacular. Assim como outras inovações vieram, né? A doutora estava falando aqui de relógio, o celular, alguns anos atrás veio, hoje já mudou tudo, o computador já mudou tudo, a internet já mudou tudo. São inovações disruptivas aqui da nossa sociedade moderna. Doutora, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Nosso papo foi excelente. Ainda bem que está tudo gravado, que todo mundo vai poder assistir depois todos os temas que a gente trouxe aqui para a mesa. Eu fico muito feliz, muito, muito grato e muito obrigado de você ter liberado tempo na sua agenda, de vir aqui trazer o seu conhecimento, trazer a sua energia para deixar gravado aqui no podcast da 2A Consultoria, toda a sua história. É um prazer realmente ter você aqui e ter todo esse nosso bate-papo gravado. Eu tenho certeza que isso vai ficar por muito tempo para muitas pessoas poderem contemplar tudo isso que a gente falou aqui hoje. Muito obrigado, de coração. Para a gente encerrar, eu sempre deixo um espaço muito livre aqui, onde os nossos convidados pode agradecer a quem quiser, pode falar o que quiser, se quiser dar bronca também pode dar, pode mandar beijo para quem quiser, fica à vontade. Não, na realidade, primeiro eu queria agradecer a vocês, né, por essa oportunidade, agradecer a todos vocês aqui pela oportunidade, sem dúvida nenhuma, é ótima essa conversa. Eu acho que o compartilhar é fundamental, né? Ou seja, a gente ter o conhecimento e não devolver esse conhecimento é muito ruim, né? E óbvio que toda jornada tem coisas boas e coisas ruins. A gente acerta e a gente erra. E saber compartilhar acertos e erros, eu acho que faz com que os outros talvez não precisem errar igual, né? Vamos errar, mas vamos errar diferente. E dentro do possível que a gente possa acertar. Né? O meu caminho sempre foi muito dentro da área de liderança. Né? Mas você só lidera porque tem gente contigo. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho um agradecimento eterno a todos aqueles que fizeram parte da minha caminhada e que fizeram com que eu fosse quem eu sou. Né? E que as coisas aconteceram porque essas pessoas acreditaram. Essas pessoas compraram a ideia. Então, quando a gente fala da transformação do HCN e CHN, essas pessoas acreditaram nisso. Lá em São Paulo, quando a gente criou a Rede Focus, as pessoas que estavam lá acreditaram. E a gente vai para trás, né? Eu lembro até quando nós fomos vice-campeões lá de handball na universidade, no JUBs, né, Jogos Brasileiros Universitários, aquele time acreditou. Então, ninguém faz nada sozinho. E a gente está num momento em que a saúde precisa que as lideranças assumam esse papel do todo.
de conduzir as equipes, de juntar, de agregar, né? Não adianta a gente falar de diversidade se eu sou a verdade e o resto é diverso. Mas às vezes eu sou só eu. Então o diverso sou eu. Então, o que é diversidade que agrega de fato? Né? O que é propósito que agrega de fato? O que nós, quanto lideranças, temos de responsabilidade? Então, é só um agradecimento para todo mundo e um desejo que a nossa saúde tenha saúde. Muito bom, doutora. Belíssimas palavras. Mais uma vez, é uma honra ter a doutora aqui conosco. Gratidão, obrigado. Então, chegamos aqui ao final do nosso podcast da 2A Consultoria, Soluções na Área de Saúde, hoje com a nossa ilustríssima amiga, pediatra, doutora Ilza Fellows. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.